O autor inicia o livro com uma introdução emocional sobre sua avó, destacando sua importância em sua vida como uma figura materna. Ele reflete sobre a relação deles, marcada pelo carinho e pela sabedoria dela, e o ajudou a entender suas raízes e tradições familiares. O tom é nostálgico e ele descreve momentos importantes e ensinamentos que ela compartilhou e o acompanham até hoje. Essas páginas estabelecem a base emocional da obra, mostrando o quanto essa lição com a avó é central em sua identidade. O autor aprofunda o contexto histórico da família, mencionando as dificuldades que enfrentaram após a emigrar. Ele descreve as lutas por adaptação em uma terra estrangeira e as barreiras culturais e linguísticas que marcaram o início da vida no novo país. A avó é retratada como uma mulher forte e resiliente, que sempre encontrou formas de manter as tradições vivas e proporcionaram ao neto um sentido de pertencimento. Djalma narra a infância e a juventude em detalhes, falando sobre a pobreza e os desafios econômicos da família, mas também sobre a solidariedade entre os membros. A avó surge como uma figura que valoriza a educação e o respeito às origens, e neste ponto que ele começa a desenvolver um forte senso de identidade cultural, muito influenciado por ela. Páginas 31 a 40. Essas páginas aprofundam a influência religiosa da avó e o impacto dela na vida do autor. Ele relembra os ensinamentos de fé e moral que recebeu, assim como as celebrações e rituais religiosos familiares. A narrativa é marcada por uma reflexão sobre como esses momentos contribuíram para moldar seus valores e crenças. O autor discute o preconceito e a discriminação que a família enfrentou devido à condição de imigrantes. Ele descreve situações difíceis que viveu na escola e na comunidade. A avó é uma constante fonte de apoio, ensinando-o a se orgulhar de suas origens e a enfrentar as advertências com dignidade. Djalma recorda conversas com a avó sobre o passado dela, incluindo as dificuldades de suas juventudes e as razões que a levaram a emigrar. Ela descreve a dor da perda de familiares e amigos deixados para trás. Essa conversa traz um tom de saudade e melancolia, reforçando o elo entre os dois. A narrativa se volta para o cotidiano com a avó, incluindo histórias engraçadas e momentos de simplicidades que construíram a forte ligação entre eles. Esse momento de afeto e carinho ilustra o amor familiar e o papel dela como uma presença acolhedora constante em sua vida. Nessa seção, o autor explora os conflitos internos que começaram a sentir em sua juventude, especialmente relacionado à identidade cultural. Ele se sente dividido entre a cultura da família e a sociedade que estava inserido. A avó sempre o encorajava a se manter fiel às suas origens, ajudando-o a navegar por essas questões. O autor reflete sobre os conselhos da vida e as lições de caráter que recebeu de sua avó, como a importância da honestidade, trabalho árduo e compaixão. Ele conta como esses valores o guiaram em momentos difíceis e como ela o preparou para enfrentar o mundo de forma ética e corajosa. Nas últimas páginas desse trecho, Djalma explora o impacto duradouro de sua avó em sua vida adulta. Ele descreve como os ensinamentos dela moldaram sua visão de mundo e o ajudaram a lidar com desafios pessoais e profissionais. Ele sente que carrega consigo o legado dela como um guia espiritual e moral. Djalma continua a resgatar as lições e vivências que partilhou com sua avó. Ela reflete sobre a força da avó como uma mulher no Brasil, destacando a sua ancestralidade, mudou as suas perspectivas sobre identidade e resistência. Conexão com a ancestralidade, a autora se aprofunda nas influências culturais e familiares que a avó preservava, utilizando a narrativa para reforçar a importância da conexão com o antepassado na construção da sua identidade. Reflexões sobre a sociedade. Djamila analisa questões sociais como racismo estrutural, desigualdade de gênero e interseccionalidade, conectando essas reflexões com histórias pessoais e as sabedorias que a avó transmitiu. Diálogos internos. Há momentos de intimidade em que a Djamila revela vulnerabilidades, medos e anseios, como se estivesse em busca de conselhos e força na memória de sua avó. Reforça o amor e da memória narrativa, também reforça o papel transformador do amor e da memória, não apenas como forma de resistência, mas como também para a base de sobrevivência emocional diante da adversidade.